Olá, espero que você esteja bem. Estamos aqui mais uma vez com uma oportunidade, né, para falarmos sobre o tema do Quebrando o Silêncio deste ano, do projeto do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já te expliquei sobre isso, mas você sabe, o projeto Quebrando o Silêncio é um projeto que já está na igreja há muito tempo e fala sobre assuntos importantes que vêm sendo debatidos ou muitas vezes não debatidos na sociedade, para dar vez e voz a quem não tem. E este ano, o tema do projeto é uma voz, né, um alerta contra o parto anormal, contra o que nós conhecemos como violência obstétrica. Você já deve ter escutado falar, é bem possível, já deve até ter vivenciado, eu espero que não, mas também é bem possível, porque segundo as pesquisas, 4 em cada 5 mulheres já passaram por isso. E esse tema vai ser debatido esse ano, no sábado, em todas as igrejas adventistas, estará acontecendo um evento voltado para este tema. E você, mulher, que deseja participar, que deseja ouvir um pouco mais, aprender também, principalmente você que está grávida e não sabe seus direitos, não sabe alguma coisa, e na verdade conhecimento nunca é demais, você pode ir a alguma dessas igrejas e você será muito bem recebido. Estou aqui hoje com a minha irmã Honorina. Nós, como você sabe, somos da igreja de Presidente Tancredo Neves. E ela também tem uma história um pouco triste também sobre essa parte do parto. Né? Um momento que deveria, como eu disse lá no testemunho da Marli, que deveria ser alegre, que deveria ser um momento, logicamente que não, doloroso, tudo bem, mas entretanto proveitoso, feliz, que trouxesse lembranças assim boas, né? No máximo que for possível. Só que nem sempre é assim, como você sabe, e ela vai abrir um pouco para nós hoje do que foi que aconteceu com ela, tá? Se você acompanhou o vídeo da Marli, deixe seu like se você quiser. E eu acredito que você vai gostar também. Gostar talvez não, né? Mas você vai se interessar. Porque é algo para nós nos informarmos sobre esse assunto, ok? Então, irmã, a partir do momento que a senhora começou a sentir dor, a dor do parto, a senhora estava me dizendo ali que não desejava ter filho. Foi isso mesmo? Como foi assim, esse primeiro contato? Assim, um bebê? Olá, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e fazer parte desse projeto tão lindo que é o Quebrando o Silêncio. Esse projeto já existe há mais de 20 anos na Igreja Adventista, em diversos países, né, não está restrito só ao Brasil, mas esse projeto já está presente em vários países e é um privilégio para mim como mulher fazer parte desse momento, né. Infelizmente o tema é um tema que deve ser abordado, mas para quem sofreu, né, é, agressões, né, dentro do tema, ou quem está sendo vítima do tema não é muito bom, né? Não é agradável. Mas assim, realmente eu nunca planejei filho para minha vida. Eu tive uma infância muito sofrida, muito difícil. E no meu pensamento eu não teria amor suficiente para dar um filho, porque eu não recebi isso quando criança. Mas a gente faz planos, né? A mente da gente faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E aí, nos Dia das Mães, em 2014, eu descobri algumas reações diferentes no meu corpo e eu nunca imaginei que fosse gravidez, porque quando eu vi uma mulher grávida, na minha mente só retratava sofrimento. Então, eu tinha pena quando eu vi uma mulher grávida. Em vez de ficar alegre, eu sentia pena porque eu só imaginava dor, sofrimento. E aí o que acontece? No Dia das Mães, né, como o meu corpo começou a apresentar reações diferentes, eu fiz o teste e deu positivo. Aquilo ali impactou muito a minha vida porque quando se planeja algo, né, Sim. você fica radiante. Não foi o meu caso, né? Mas com o passar do tempo, eu tenho certeza que com outras mulheres também aconteceu isso, quando a gente não tem uma gravidez planejada, a gente fica triste no momento, às vezes até chora, mas depois, né, a mente vai se adaptando, né, com a questão da gestação e a gente acaba aderindo, né, ali o Aceitando. parto, aceitando, essa é a palavra, e aí a gente vai aprendendo a amar aquele ser que está dentro do nosso ventre, né? Deus vai fazendo esse papel de colocar amor no nosso coração, que é divino. E aí, quando já estava completando, né, já próximo aos 9 meses, eu ali, marinheira de primeira viagem, senti dor, mas eu achei que fosse qualquer outra coisa, não achei que seria dor da contração. Mas é parecido que cólica? Sim, falam, na verdade eu fiquei assim meio confusa, né?
Eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem que ela é cólica, mas eu achava que eu estaria com diarreia, né? Como eu sou muito ativa, no dia da contração, né? Eu estava ali dando faxina no banheiro, aquela coisa toda. E aí eu me reprimia, assim, me contraía, achando que eu estava sentindo vontade de fazer cocô. Mas na verdade era a contração do parto. E aí eu falei com a minha sogra, ela me levou, acionou a minha cunhada. Eu tive minha filha na maternidade em Itabuna, se eu não estiver enganada, é maternidade Mãe Pobre. E aí a minha cunhada e o meu irmão e a minha sogra me conduziram até o hospital. Ao chegar no hospital, eu cheguei mais ou menos às 14 horas da tarde e eu ia muito no banheiro, porque na minha mente eu queria, né, defecar, e aí depois a recepção me acolheu e aí me colocaram em uma sala, na sala de observação. Até aí minha cunhada estava comigo, minha sogra estava comigo. Aí depois de fazer a triagem, me conduziram até a parte interna do hospital, né? E aí me colocaram lá junto com outras mulheres que também estavam, né, gestantes, esperando ganhar a criança, né? Para fazer o parto. E aí o marinheiro de primeira viagem ficava lá deitada aí com aquela cara de dor, né? Eu olhava para as outras mulheres e falava assim, meu Deus, será que sou eu que estou sentindo dor e essas mulheres não estão Elas sentindo estavam dor? passivas, assim. Elas estavam, assim, aparentemente tranquilas, né? O obstetra, ele adentrou, né? E aí olhou para as mulheres e aí olhou para mim e falou assim, você está achando que a gestação, né, o momento de parir, que é assim que eles falam, né? É igual novela, que é tudo bonitinho, né? Não, a realidade é outra. Essa dor que você está sentindo está apenas no começo. Se prepare, porque dores mais intensas virão. Você está achando que vocês engravidam, achando que é bonitinho, igual parto de novela? Não é não. Aí pegou e saiu. Mas ele falou isso diretamente pra você? Diretamente para mim. Parece que tava marcando, né? E você era que tava menos fazendo cara feia ou você que tava mais Eu fazendo estava careta? mais fazendo cara feia, entendeu? Porque marinheira de primeira viagem, né? Então ali eu sou muito expressiva também, não sei esconder as coisas. Então, pela minha expressão fisionômica e até mesmo, não sei se eu não lembro se até aí eu devo ter sentido, né? Alguma coisa assim. E aí ele direcionou essa palavra para mim, mesmo porque as outras, como já tinham experiência, já era segundo filho, terceiro filho, elas estavam lá mais tranquilas, né? Você falando sobre isso me lembrou que a parte da violência obstétrica é isso, é o ato de agir, é a ação, desculpa, de falar ou demonstrar assim através de palavras grosseiras, por exemplo. Você fica fazendo filho o ano inteiro, a gente fala, né, várias vezes ao ano, com mais ou menos o que você falou. Mas assim, as pessoas são livres e o útero é meu, eu faço filho quantas vezes eu quiser. Não sei como é que eu vou sustentar, mas isso não dá direito a outra pessoa de recriminar alguém que está grávida todo ano, se é o trabalho dele estar ali fazendo o parto, né? E isso também é caracterizado, porque isso é um desaforo. É uma palavra dura a ser dito, né? Às vezes a pessoa nem quer, mas como ela, não era o plano dela, mas teve, e aí? E outra coisa, Leilane, é o julgamento sem conhecer a vida da pessoa, o histórico, né? De vida, a história de vida da pessoa. Porque se ele realmente parasse para analisar com relação à minha pessoa, eu tive minha filha com 35 anos, meu primeiro filho com 35. Então, eu tive minha filha num estágio da vida em que é normal se ter um filho com 35, 23, 24, 25, né? Geralmente, o que é anormal, entre aspas, é uma mulher ter um filho na adolescência, né? Ou na infância, não é? Antes dos 18 anos, a sociedade geralmente vê isso como um parto imaturo, né? Precoce, desnecessário. Isso, exatamente. Mas eu já estava com 35 anos. Então, ele não deveria direcionar essa fala para mim, porque eu já era uma mulher madura, era o meu primeiro filho, mas eu já tinha já era madura, né? Já era uma mulher. Eu não estava ali brincando e nem, como é que se fala, fiz um filho de forma impensada, no sentido de eu não ter idade para poder ter responsabilidade e tudo mais. Então acabou falando palavras que realmente não deveria falar. Mas eu entendi que o objetivo dele naquele momento era me implantar na realidade, mas foi assim, me implantar em uma realidade assombrosa, não é?
Eu acredito que ele errou em ter feito isso. Mas assim, depois eu fiquei sabendo que esse obstetra já tinha feito 10 partos. Já Naquele estava mesmo bem dia. naquele mesmo dia. Sim. Já estava bem exausto, inclusive no hospital já não tinha anestesia, né? E aí eu fiquei lá na sala de parto esperando, e aí a enfermeira vinha, fazia como é o nome que eu esqueci? Que coloca o dedo? Sim, É para o medir, toque, né? O né? exame de toque para medir se já tem Isso, abertura a suficiente. dilatação, né? Para Sim. ver se já estava dilatada e tal. E aí eu lembro que, como eu não tinha experiência e não tinha ninguém ali, porque a partir do momento que eu entrei para a parte interna do hospital, a maternidade me proibiu que alguém me acompanhasse, né? Me proibiu, me empoldou de ter acompanhante. Então eu fiquei lá só a mercê, né, da equipe dos médicos, enfermeiras, as pessoas que eu não conhecia, né? Então não tinha ninguém para me orientar. Sim. Então, como marinheira de primeira viagem, eu colocava força de forma errada, né? Então, em vez de eu, entre aspas, né, expulsar o feto, eu Tava sugando. estava sugando, né? Estava contraindo, e aí Uhum. o feto voltava, e aí foi aquela luta. Mas assim, ninguém te explicou, nenhum enfermeiro, Não, tenta pôr, não sei, né, como é que faz, para fora. Porque você não, tava, mas e também ninguém falou que você poderia ter um acompanhante? não me falaram, não, me empoldaram de ter acompanhante, né? Quando eu falei, minha cunhada tá aí, pode entrar, minha cunhada queria entrar, minha sogra queria muito entrar, mas eles não permitiram Mas deram um que os meus porquê? familiares. Disseram um No motivo? momento eu não lembro por quê, Uhum. entendeu? Eu não lembro. Porque, não sei se você sabe, mas é lei hoje que toda grávida, toda parturiente tem um acompanhante, né? 2005, eu acho, se eu não me engano. A lei. Sim, sim. Depois de algum tempo, né, estudando ECA, eu descobri que eu tinha direito a Uhum. ter uma acompanhante. Mas naquele tempo eu não tinha, né, conhecimento, acabei sendo, por falta de conhecimento, o povo perece. E aí eu fiquei lá, e aí eu pensava que eu não ia ter condição de ter um parto normal, porque a minha bolsa não estourou, né? Hum. Como o pessoal fala na linguagem informal, foi um parto seco, Sim. né? Então eu fiquei lá, aí sofrendo e tal. Inclusive, eu defecava muito, acho que porque eu colocava força, né, de forma contrária. Uhum. Defecava muito, a enfermeira, vá, levante, vá se lavar sozinha. Aí elas me davam outro lençol, aí eu voltava novamente. Aí vinha olhar se estava dilatado, não estava. Aí daqui a pouco eu acabava fazendo, né, defecação novamente. E aí elas brigavam porque eu sujei o lençol e tal, mandava ir para o banheiro novamente. Eu ia para o banheiro novamente, aí lá a contração me pegava. E aí foi assim, foi uma experiência muito negativa para mim. Você se sentiu humilhada? Sim, me senti. Porque, na verdade, quando a gente vai para um hospital, né, uma maternidade ou até mesmo um setor, né, de saúde, Uhum. onde você é podado de ter acompanhante, você fica à mercê, né, de quem está ali, né? E você fica vulnerável, você se sente muito vulnerável, né? Porque você não conhece ninguém que está ali dentro, aquelas pessoas não conhecem você. Então, você fica com medo justamente disso, do que vai acontecer com você ali dentro, Sim. porque não tem ninguém para te proteger, não tem ninguém para te orientar, Uhum. entendeu? Então, eu acredito que todas que vão dessa forma, sem acompanhante, se sentem assim, vulnerável, né? Você Vulneráveis. está ali à mercê das circunstâncias, né? Sejam boas ou Você ficava com medo de ruins. dormir? Não, hoje não, porque Deus ele é tão poderoso que ele faz um milagre, não é? Amém. Ele faz com que esse momento se Não, eu apague, a digo intensidade do momento se naquele apague. dia. Você ficou com medo de dormir? Porque a minha prima teve bebê e ela, eu acho que a acompanhante saiu. Aí ela disse, depois que ela teve bebê, ela disse que ficou com medo de alguém pegar o bebê. Aí ela segurava ele pra dormir, cochilava, porque ela não conseguia dormir. Ela ficava receosa, porque por estar sozinha, ela ficava com medo até de acontecer alguma coisa e ela, sem ninguém. Naquele momento, se você teve oportunidade, você teve medo de dormir, de alguma coisa assim, não? Olha, eu tive medo quando eles me levaram para a sala de parto, não é? Que eu pensei assim, "Ai, meu Deus, graças a Deus, eles entenderam que eu não tenho como ter parto normal, eles vão fazer uma cesariana." Mas foi engano, né, da minha parte. Eles me colocaram lá na sala, e aí o médico, a enfermeira que fez o corte, né, porque acho que eu não tinha passagem, e aí a enfermeira fez o corte, e a enfermeira mesmo
me orientou, né, de como colocar força e tal. E aí eu sei que Duda saiu, né, minha filha. E aí chegou o momento da suturação. E aí no momento da suturação, foi que o médico chegou, o obstetra. Quando ele chegou, eu já tinha feito o corte, a enfermeira já tinha feito o corte, e aí ele falou assim, pode deixar agora que eu faço. Então quem fez seu parto foi a enfermeira. Foi, E foi. não se sabe onde ele estava. Eu não sei onde ele estava. Eu sei que ele chegou no momento da suturação. Sim. Que aí eles pegaram a linha cirúrgica, né? Ele, na verdade, que ele falou assim, pode deixar que eu faço. Aí ele pegou a linha cirúrgica, como não tinha anestesia, eu sentia a agulha, né? E a linha, né, entrando na carne e puxando. Aí eu fazia. Aí esse gemido meu deixou ele irritado. E aí ele falou pra mim: se você continuar assim, eu vou deixar você aqui aberta e vou sair. E aí, pra minha insorte, pra minha falta de sorte, a linha cirúrgica não estava segurando, entendeu? A carne, né? Não estava fechando. E aí teve que procurar uma outra linha cirúrgica que o meu corpo, né, aceitasse, não tivesse rejeição. Porque a primeira teve rejeição. Então, aí eu senti a dor porque estava sem anestesia e teve que, né, pontuar, né, que fala? Dar né? ponto. Dar ponto sem anestesia. No final foi normal, o bebê foi normal. Foi normal, foi normal. Mas aí como teve o corte, porque não tinha passagem, tinha que suturar, né? E aí eu senti esse gemido, aí ele falou, não. Aí ele chegou, a enfermeira já estava com medo de falar alguma coisa, porque ela percebeu, ela já estava ciente que ele estava muito irritado, o médico estava muito estressado, né? E aí ela falou, eu ouvi ela falando que ele já tinha feito 10 partos e que não tinha anestesia na maternidade e que eu não falasse nada, porque eu acho que ele saiu para trocar a linha, né, para pegar a linha ou para lavar o rosto, para tomar água, não sei. E a enfermeira me orientou, por favor, não fala nada, não tenha nenhuma reação. Só respira, só respira. Só respira, porque ele está muito nervoso e ele vai deixar você aí, entendeu? Aí eu peguei, né, procurei morder os lábios, para que não saísse nenhum som da minha boca. E aí, respondendo a tua pergunta, se eu fiquei com medo de dormir, a minha insegurança foi na hora que Duda, né, eu consegui fazer o parto, eles fizeram o parto, e aí Duda tinha ingerido o resto de parto. Demorou? Porque demorou, foi isso? Eu acredito que sim, entendeu? Ela ingeriu o resto de parto, e aí teve que ir para neonatal. E aí, esse deslocamento, não tinha ninguém, né? Quando eles tiraram Duda, eu lembro que ela falou assim, aqui sua filha, mas eu não conseguia ver, entendeu? Você tava eu tava grog? eu tava muito tensa ali, eu tava me sentindo só e eu já estava com medo do médico, né? Com medo de ficar ali. Muitas sensações juntas, e aí... Exatamente, não tinha ninguém ali comigo, eu já estava vulnerável e eu já estava com medo do médico, aí eu dei aquela olhada assim, Legal, né? obrigada, E aí levaram Duda, e aí depois me levaram para a sala, né, pós-parto, e aí falaram assim, agora levante-se e vá tomar banho, não é? Aí eu fui... Em quanto tempo, assim, 10, 15 minutos que você saiu do parto? Assim que eu saí do parto, que me levaram para a sala pós-parto, aí a enfermeira já falou, levante-se e vá tomar banho. Aí eu tinha umas mulheres lá na sala, aí eu perguntei assim, mas eu vou sozinha? Porque estava sangrando muito ainda, né? Aí elas falaram assim, aqui é assim mesmo, você se vira sozinha. A enfermeira ou as acompanhantes? As acompanhantes. Falaram, elas trouxeram você, colocou aí, agora você vai se virar, você vai ter que tomar banho sozinha, porque aqui é assim, não tem ninguém para ajudar não. Você vai pro banheiro sozinha. E aí eu lembro que eu peguei minhas coisas, fui pro banheiro sozinha, ainda sangrando. Assim, conseguindo ver as coisas com clareza ou meio ainda, sei lá, com dificuldade? Na verdade, a gente fica fraco, né? Porque o parto normal exige que a gente se esforce para poder expelir o feto. Então você gasta muita energia, né? As energias vitais, você gasta uma boa porcentagem porque você está ali, né, colocando força para expelir o feto. Então, tem o cansaço mental, o cansaço físico. O estresse que você passou também. Isso, exatamente. E soma isso tudo e aí você fica assim, meia grogue, meia desorientada. Não é? Foi o que aconteceu comigo. Mas aí eu fui, tomei banho, aí deitei lá
E aí, quando foi, acho que por volta de meia-noite, foi que trouxeram Duda para mim. E aí, elas já trouxeram ela tomada banho, bonitinha, toda arrumadinha. E a enfermeira trouxe ela e colocou, me entregou e falou assim: olha aqui, agora você vai dar mama para ela. Agora, cuidado para você não matar sua filha. Porque eu já vi muitos casos de mãe de primeira viagem que vai dar mama à filha e acaba matando, sufocando. Então, você tenha cuidado com ela na hora de dormir para você não dormir por cima dela. Pois aí eu fiquei. Mas assim, não te deu nenhuma orientação. Põe no Não, peito desta forma. Só não, foi te não, lançando não, a bomba. não. Toma pra você não matar. Não, eu acredito que nesse dia aí, os profissionais, esses profissionais que me acompanharam, que trabalharam no meu parto, eu acredito que eles estavam num pior dia da vida deles, porque estavam estressados, estavam sem paciência, entendeu? E aí ela só fez isso, trouxe Duda, me entregou e falou assim: ó, cuidado agora para você não matar, porque tem muitas mães que matam seus filhos dando mama. Aí depois que ela saiu, eu fui, conversei com as meninas, perguntei como assim, de que forma? Como é que eu coloco ela para dar mama? Aí foi que as meninas que estavam na sala pós-parto, né, as minhas colegas lá, já veteranas, falaram assim: olha, você só encosta a boquinha dela, leva a boquinha dela até o seu seio, o bico do seio, e aí você pode deixar que naturalmente ela vai fazer a sucção, né, vai sugar. E assim eu fiz. Mas realmente eu fiquei com medo de dormir e matar minha filha, né, diante. Mas aí não tinha, porque não tinha nenhum berço ao lado. Ela dormia na mesma Não, cama que não você. tinha berço, era essa, eu tava Na maca. nessas macas que não tem proteção do lado, né? Então eu tive que dormir ali com a minha filha e assustada com isso, né, para que eu não matasse a minha filha. E aí eu lembrei até da história de Salomão, né? Que a mãe, a história lá bíblica de Salomão, que uma das mães matou o filho enquanto estava dormindo. A enfermeira ainda vem falar isso, aí mais assustada eu fiquei, né? Mas aí Deus é tão bom que Deus usa pessoas que estão ao redor, leigas, né, muitas vezes, para nos ajudar. E aí as meninas foram me orientando de como dar mama, e graças a Deus eu consegui, né, não dormi bem essa noite, com certeza não tinha como. E até esse momento não tinha entrado ninguém? Não, acompanhante nenhum? Não, acompanhante nenhum. Nenhum. Literalmente, eles permitiram que um acompanhante entrasse, que foi o pai da minha filha, já de manhã, por volta das 8 horas da manhã. No outro dia já? No outro dia. Tinha nascido. No outro dia, Duda já tinha nascido, já na hora, já na liberação, né? Na alta, no momento da alta é que eles esperam a criança chorar, fazer cocô, né? Para poder liberar. E aí foi nesse momento que eles permitiram a entrada de um acompanhante, já na saída da maternidade. Infelizmente, né? Imagine toda essa história. Eu estava perguntando a ela, isso te traumatizou de alguma forma? Isso deixou alguma sequela em você? Por exemplo, já não queria filho. Sim. Hoje você talvez queira um filho, quem sabe? O que é que você acha que isso trouxe, que somatizou? Porque, na verdade, tudo que acontece, a Bíblia, Ellen White fala, né? Nós deixamos algo e levamos algo. Sim. Tanto das pessoas quanto das situações. Então, o que é que isso deixou em você? De bom ou de ruim? Toda essa história. Olha, a parte boa dessa história é que, apesar de o ser humano ter me desamparado, ou não ter boa vontade de trazer as informações necessárias para mim, que eu precisava naquele momento, e até mesmo não agir dentro da legalidade da lei, né? Porque o ECA fala que a parturiente ela precisa de um acompanhante, ela tem direito de um acompanhante. E apesar dessa parte negativa, mas eu vi o cuidado de Deus, né? Usando as pessoas informais que estavam ali naquele local para poder me ajudar. Então, essa foi a parte boa. E a parte que eu recebi a minha filha nos braços, que essa é uma experiência maravilhosa para toda mãe. Né? Quem é mãe sabe muito bem do que eu estou falando, do prazer, do privilégio que nós temos de receber um ser que foi Deus que formou no nosso ventre, que nós passamos 9 meses com ele ali no ventre, e a gente ter o prazer de pegar aquele ser tão pequeno, tão indefeso, tão lindo nos braços e podermos dizer, agora eu sou mãe mesmo, não é? Essa é a parte boa. A parte ruim é que não tem como não haver traumas diante de um relato desse, né? Você está só, já tem a questão da dor, né, do parto, que é terrível, né? Graças a Deus que Deus apaga boa parte da nossa mente, mas é terrível. Já tinha, somando com a questão de eu não querer ter filhos,
pelo quadro social e pela minha infância, que foi muito difícil. Então, somando o não querer ter filho com o quadro social que eu não queria, imaginando, né, a sociedade como estaria quando minha filha estivesse adolescente, e com o tratamento que eu recebi na maternidade, é para mim não pensar em ter filho mais nunca. Né? Realmente até aqui eu não pretendo ter filho, mas eu aprendi a dizer assim, a não dizer mais, desse pão não comerei, dessa água não beberei. Porque quem me conhece sabe que eu falava muito que eu não queria ter filho. Quando alguém falava, tu vai ter filho, Deus me livre, não quero. Deus é mais, a gente usa muito essa expressão. E aí Deus me deu esse ser maravilhoso para que eu compreendesse o que é verdadeiramente o amor. Porque eu creio que nós, seres humanos, só compreendemos um terço do amor de Deus quando nós somos mães e pais. Porque não existe um amor na face da terra para comparar ao amor de Deus. Né? O mais próximo, um pouco. Que ainda assim está muito longe. Que ainda assim está muito longe, é o amor de mãe. Porque independente de quem o filho seja, independente das práticas do filho, a mãe nunca deixará de amá-lo. A mãe não ama as práticas erradas, né? O errar, o fazer errado. Mas a mãe ama o filho. Assim também é Deus, né? Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. A mãe também não ama a rebeldia do filho, mas a mãe ama o filho rebelde, né? Ama aquele filho rebelde. Então, esse é um privilégio que Deus deu para nós mães, sentirmos um terço do amor dele, né? Que é através dos filhos que ele nos dá. Então, eu não posso dizer que desse pão não comerei, nem dessa água não beberei. Mas diante da minha idade, eu acredito que vai encerrar por aqui. Se Deus tiver propósito, tudo bem, né? Como Sara teve filhos velha, mas eu não pretendo ter, mesmo porque diante dessa experiência aí foi muito negativa, muito ruim, muito traumática, muito dolorosa. Inclusive, Leilane, eu tenho sequelas dessa sutura mal feita. Quando eu vou no ginecologista, o ginecologista pergunta: o que foi isso? O que aconteceu? Aí eu relato. Nossa, para você ter noção, eu fui numa ginecologista aqui em Tancredo Neves, na Clínica Mais Saúde, aproveitar para fazer aqui a propaganda da Clínica Mais Saúde. A doutora Ana Paula, ela olhou e falou assim: nossa, quem foi que fez essa sutura em você? Foi um cavalo. Isso não é médico, isso é um cavalo. Então, para você ver, entendeu? Infelizmente, não foi uma experiência boa nesse aspecto. E eu tenho certeza que, assim como eu, outras gestantes, infelizmente, passam também por essas situações que não deveria passar, que elas não têm direito de sofrer, né? A gestante, ela não tem culpa da sobrecarga, né, de partos na entidade. A gestante, ela não tem culpa da má administração da instituição. A gestante, ela não tem culpa do obstetra já ter feito 10 partos. Então, isso serve de lição também para os profissionais serem mais sensíveis, né? Mais humanos com as pessoas, né? As gestantes e independente de gestantes, os pacientes que chegam ali e dependem, né? Como é que eu posso dizer? Daquele atendimento, né? Do atendimento de vocês. Essa é a palavra certa do atendimento. Eu vou mais além. A gestante não tem culpa, por exemplo, do governo corrupto que nós temos, que falta anestesia numa maternidade para a pessoa parir. Eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa que Eva, lá no início, pecou. Somos pecadores, sim, mas assim, e o Senhor proclamou isso com propósito e tudo, mas assim, eu senti dor, eu seguro a minha dor. É fácil segurar uma dor? Porque assim, eu nunca tive uma dor de parto, mas não é fácil, nós nos cortamos, eu mesmo reclamo o dia inteiro, meus pés estão doendo, como é que eu não vou sentir uma dor? Logicamente que pode ser que incomode, o estresse, as pessoas, é outro problema que eu vejo também, outro problema social. Os profissionais de saúde são muito sobrecarregados, muitas vezes. 24 horas, 48 horas, 72 horas, muitos trabalham em 2, 3 lugares, cada um com a sua realidade. Entretanto, a culpa dos seus problemas, do seu estresse, a sua falta de dinheiro para pagar as contas, o cansaço, não é de ninguém. E nós não somos obrigados a receber o estresse do outro
porque você está cansada. E eu entendo de verdade, é cansativo. Nós, como professoras, entendemos isso. Sim. Entretanto, não há desculpa para eu tratar um aluno mal, por exemplo, Não. no meu caso, no nosso caso, por causa de um estresse. Pode acontecer, mas não é justificativa. Na verdade, não há justificativa para tratar ninguém mal. Porque Jesus passou coisa muito pior Sim. e ainda pediu que aquelas pessoas fossem perdoadas. E ainda olhou para as pessoas com amor. Né? Então, não há justificativa. E ninguém tem nada a ver com esse problema todo, né, geral. E aí, Leilane, aproveitando a tua fala, a gente tem a contrapartida tem profissionais que se doam, que Sim. fazem por amor, né? Que infelizmente, mesmo o sistema não oferecendo suporte, eles se esforçam, eles estão ali bem humorados e já tem o inverso, né? Da paciente abusar da bondade daquele paciente, né? Daquele paciente não, daquele médico, daquela enfermeira, daquele profissional. Então tem os dois lados da moeda. O bom, o ideal, o que Deus quer e o que o ser humano precisa é que cada um coopere, né? Equilíbrio. Que haja cooperação entre gestantes e profissionais de saúde, que haja ajuda mútua, né? Para que esse momento tão lindo que é o dar vida, né? O desabrochar da vida, seja algo prazeroso, seja algo que traga alegrias, contentamentos e que não fique traumas, né? Porque hoje mesmo, se eu vou falar para minha filha do meu parto, se eu for relatar o meu parto para minha filha, né? Será que ela não vai... Qual é a sensação que ela vai ter ao ouvir o meu relato? Receosa, temerosa, né? Exatamente. Então, infelizmente, a minha filha não tem um relato prazeroso da forma como eu a tive. Talvez ela até pense em não ter filho mediante a minha experiência, né? Eu espero que isso não aconteça. Mas, com certeza, isso vai influenciar também nela, porque ela vai ficar temerosa também, não é? Então, eu espero que essa iniciativa do Quebrando o Silêncio, em relatar, em trabalhar essa questão do tratamento no parto, e a minha história, a história de outros, sirva de exemplo tanto para os profissionais de saúde, né, obstetras, e governantes, e enfim. Para o público em geral, porque todo mundo é afetado, não só são mulheres, né? Exatamente. Todo mundo, você faz parte da família de alguém, você vê ao mundo porque você foi parido por alguém, né? Agora, para nós finalizarmos, para quem está grávida, para a mulher que já está grávida, ou pensa em ter um filho, mas vê situações como essas, e fica temerosa, receosa, claro. Sim. O que você tem a dizer, assim, para uma pessoa, assim, uma dica, um conselho, uma orientação, né? Primeiro, calma, rápido, desculpe. Só para primeiro você pode buscar e deve buscar seus direitos, então se informe sobre isso, né? Como eu disse, no sábado que vem, dia 26, vão ter em todas as igrejas adventistas programas voltados para isso. Então, por favor, busque, principalmente você que está grávida. É um apelo que eu faço, busque, porque é por falta de conhecimento que o povo se corrompe. Muita coisa poderia ter sido evitada se elas, quem sabe, soubesse dessa lei, exigisse seus direitos. Mas acabou, passou, agora é vida nova, eu sei que o Senhor restaura e há de restaurar todas as coisas. Mas você que já está grávida, vai ter o bebê, ou pense em ter, busque os seus direitos, né? E aí, qual o conselho que você dá? Olha, existe uma ideia errônea em dizer assim, porque é SUS, é público. SUS tem um custo. O SUS tem um custo. Nada de graça. Não é? Então não é porque é SUS que a gente vai aceitar tudo ou que deve ser feito de qualquer forma. Se você estudar aí, né, a lei que rege o SUS, você vai ver que há uma organização, há recursos e muitos recursos, não é? Então, a primeira coisa que eu penso que as gestantes deveriam fazer é se informar a respeito daquela instituição, né? As experiências de pessoas de partos, por exemplo, hoje mesmo, se eu estivesse grávida e fosse para uma instituição, eu iria procurar referências do obstetra, entendeu, queridas? Eu iria, obstetra José, eu ia pedir referência, entendeu, a respeito, porque a Bíblia diz assim, pelos frutos conhecereis. Então, pedir referência. Se eu ouvir má referência, foge também destes. Eu ia fugir, entendeu? Na dúvida, não vai. Não ultrapasse. Então, eu iria procurar referências. Hoje, como se eu tivesse gestante e fosse marinheira de primeira viagem, ou não sendo marinheira de primeira viagem, eu iria ler mais a respeito de parto, a respeito das leis, né,
para gestantes, os direitos das gestantes, os deveres. Então, eu iria me informar mais. Mesmo porque quando a gente tem conhecimento de causa, a gente pode Com reivindicar. certeza. E quando a gente não tem conhecimento de causa, não temos como reivindicar. Não tem o que A dizer. gente acaba aceitando tudo que é oferecido, tudo que é proposto de qualquer forma. Então, o meu conselho para as gestantes é: estude, né, quais são os seus direitos, né, como gestante, procure informação a respeito do obstetra que está lhe acompanhando, né, de pessoas que já fizeram parto com ele, né, para poder você decidir se você vai continuar com aquele obstetra ou se você vai procurar outro com melhores referências. Você pensou em fazer, eu disse que era o final, mas é porque eu lembrei aqui. Você pensou em fazer, ou se organizou, quem sabe, para fazer um parto particular? Não. Nesse período, nesse tempo, né, nessa ocasião em que eu engravidei, eu estava no Pará, não estava residindo aqui em Tancredo Duda nasceu no Neves. Pará? Ah, não, foi Tabuna, desculpa. Duda nasceu, Duda foi, como é que se diz? Gerada no Pará. Ela tem uma mistura, né, paraense com baiana, tá certo? Ela foi gerada no Pará, mas o meu parto foi aqui. Eu voltei do Pará, a Duda já estava com 5 meses. E aí o meu parto foi em Tabuna, né? Em 2015. Duda nasceu em 2015. Então, eu esqueci da pergunta que você fez. Você faria, não tem problema, você pensou em fazer algo particular? Particular. Pensar a gente sempre pensa, né? Mas às vezes falta recurso para isso. Mais do que pensar, né? Mais que pensar. Mais que pensar. Infelizmente, eu não tinha recurso para isso, porque eu, sinceramente, sou leiga nesse assunto, não compreendo porque um parto, né, um cesariano pode custar um valor tão exorbitante. Infelizmente, eu não compreendo. Aliás, eu não compreendo muita coisa. Eu não compreendo porque polícia militar, professor, né, e outros profissionais com, como é que eu posso dizer, com formação, com prestação de trabalho tão eficiente, tão necessária quanto um obstetra, quanto um outro profissional, pode ter uma remuneração tão pequena, né? E em relação a outros em cargos, relação a outros profissionais, né? Então, eu não tinha recurso para fazer um parto particular, né? Então, eu recorri ao SUS, porque a gente também paga imposto, como todo cidadão. É o nosso... Não é? Como que chama aquele? Tipo, quem tem cartão de saúde é o nosso... O nosso plano de saúde. É o nosso plano de saúde, o SUS. Né? Que a gente sabe que tem municípios que o SUS brilha, né? É maravilhoso o atendimento do SUS. A gente vê em Salvador muitas entidades de saúde que atendem pelo SUS, que tem excelentes atendimentos pelo SUS. Até aqui mesmo, pertinho da gente, Santo Antônio de Jesus, Policlínica, né? Que os profissionais fazem um trabalho maravilhoso. Infelizmente, nessa instituição aí eu não tive esse prazer de ser bem tratada e de receber o atendimento que eu tinha direito e que precisava no momento. Porque eu perguntei isso porque no outro vídeo a Marli falou que ela planejou. Só que assim, nem todo mundo vai ter dinheiro. Sim, com certeza. Ou até mesmo conhecimento para planejar. E assim, eu tenho direito, como cidadã brasileira, como pago os meus impostos, entre outras coisas, a receber um tratamento humano, digno e justo, pagando ou não. Porque ela falou a contrapartida dela, a comparação, né? Que no particular, as pessoas batiam na porta para entrar. Você viu o outro vídeo? Se você não viu, eu vou deixar você bem curioso para você poder assistir. Diferente do SUS. E eu não tô aqui para reclamar, mas assim, ao mesmo tempo estou, porque é um direito nosso. Sim. É um direito do cidadão brasileiro, está na Constituição Federal. Que, principalmente as mulheres grávidas, a mãe é o futuro do mundo. Se não tiver mais filho, né? É claro que Jesus Cristo e tal, mas a mãe, ele deu esse privilégio às mães. O futuro é Jesus, é isso que eu quero dizer. Mas ele deu esse privilégio às mães. Se não tiver mãe, não tiver filho, vai morrer. A geração vai acabar. E assim, aí a pessoa não quer ter mais filho. E na minha visão, com tudo que você passou, você tem todo o apoio. E se você quiser, você também terá todo o apoio, porque a escolha é sua. Mas assim, precisamos parar para pensar isso. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não tenho direito a respeito. Então eu só tenho respeito se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho respeito, eu não tenho consideração, eu não tenho apoio. Fica complicado, né? Porque respeito é de graça. Né? Consideração deveria ser de graça para todas as pessoas, né?
E é verdade, o parto não é como nos filmes, no like the movies, né? Não é como nos filmes, mas dói em qualquer pessoa. Claro, Qualquer pessoa sente dor. com certeza. Cesárea em qualquer lugar sente dor, não tem diferença de mãe branca, preta, pobre ou rica. Vai sentir dor e ponto final. Esse é mais um desabafo, né? E uma forma de trazer para você, principalmente pelo mês que estamos desse projeto, e trazer para você um alerta, uma ajuda, né? Nós somos irmãos em Cristo, estamos falando sobre isso, o corpo de Cristo, e nós precisamos nos unir para levar esperança, conhecimento para quem não tem, amor também. Então, você não está só. Primeiro, Jesus é contigo, isso você nunca esqueça disso. Depois, você tem direito, sim, procure, pesquise. Hoje é tão fácil você olhar no Google e pesquisar essas coisas. E informada, munida disso, você pode tranquilamente exercer os seus direitos e ter uma experiência totalmente diferente da de uma outra. Exatamente. Então, eu quero agradecer você pela disponibilidade, a correria do dia. Nós podemos prazer estar aqui. Fico triste, mas eu sei que, como você disse, no céu nós não vamos lembrar destas coisas. E Jesus apaga tudo, passou, Duda tá aí linda, muito abençoada linda por Deus, graças a Deus. Já com 9 anos, exatamente, né? Já tem um tempinho, né? Um ser humano, uma criança tão amável. E ainda que não fosse, mas ainda assim, Deus permitiu que chegasse até aqui. E eu creio que você talvez não recebeu amor, mas soube dar parabéns. E não por você mesmo, porque de nós nada. Mas aquele que é o amor, né? Nos deu amor, nos amou primeiro e hoje a gente pode amar outras pessoas. Então, você tem a nós, tá bem? Vou repetir mais uma vez, redundância, mas eu vou repetir. 26/8, todas as igrejas adventistas, eu acredito que em todas, porque esse é um projeto mundial, estará acontecendo esse evento em relação a isso, a Escola Sabatina pela manhã, provavelmente palestra, alguma caminhada. Então se informe, busque saber, para que você possa estar melhor preparada para este momento, ok? Obrigada por ter nos acompanhado. Eu espero que isso sirva para você, que sirva de aprimoramento, de crescimento, de lição. Que Deus te abençoe e até a próxima vez, se Deus permitir. Muito bem. Pronto?